finalizar mais uma aula aqui no canal. Eu me chamo Carla, sou professora de maquiagem aqui no Projeto Casa Aberta e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre contorno, tá? Contorno da face. Gente, o contorno não é uma coisa complicada de se fazer, tá? Se você seguir algumas recomendações, fica super facinho de você acertar o contorno adequado a cada tipo de cliente, tá? Por quê? Cada pessoa tem um formato de rosto diferente. Tem aquelas pessoas que têm o rosto um pouquinho mais redondinho, mais quadrado, tem aquele rosto que é o famoso triângulo invertido, tá? E aí hoje eu vim ensinar para vocês como identificar e como acertar no contorno para cada tipo de rosto, certo? Primeiramente, cada tipo de rosto, cada formato tem a sua característica. Então, o rosto redondo, altura e largura são iguais. Então, ele é completamente igual aqui, tá? O rosto mais quadrado, a mesma coisa. Largura e altura são iguais, são as mesmas. O rosto mais triangular, testa larga, bochechas altas, queixo mais fino, que vai dar a impressão de um triângulo invertido aqui. E assim vai, aqueles rostos mais ovais. Nós temos vários tipos de rosto, aqueles rostos que são menorzinhos, né? Tem um modo, gente, que é super fácil de você conseguir adequar o contorno, tá? E eu utilizo ele para todas as minhas clientes, independente do formato de rosto. O que é? Primeiramente, para se fazer o contorno, você tem que ter o pincel adequado e um pó que seja mais escuro que o tom de pele do seu cliente, tá? Mais ou menos uns 2 tons acima do tom de pele. Por quê? Tudo que a gente escurece, a gente dá profundidade, a gente delinea, a gente diminui, tá? E aí, você escurecendo certos pontos do rosto, você consegue dar a impressão que o rosto é mais fino, que o olho é um pouquinho menor, e assim vai, tá? Então, primeiramente, um pincel. Eu utilizo esse pincel mais chanfradinho aqui, ó, tá? Porque ele tem um encaixe perfeito aqui para você fazer o contorno, tá? Então ele é super mais prático. E aí você vai utilizar um pó mais escuro que o tom de pele. Eu tenho um pozinho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês dessa paletinha, tá? Então eu tenho essa paletinha aqui, ela é da Ruby Rose. Ela tem 3 tons de pó de contorno, tem 6 iluminadores e 3 blushes, tá? Aqui em mim eu utilizei esse aqui, ó. Eu utilizei esse tom aqui, que ele é um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele. Então eu vou pegar um pouquinho de produto, vou tirar o excesso, encaixo meu pincelzinho aqui, ó, primeiramente, tá? Mas qual que é o meu formato de rosto? O meu rosto, ele é um pouquinho triangular, bem leve, gente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou escurecer as laterais do meu rosto, eu vou fazer tipo um 3 aqui, ó. Peguei aqui, aqui e aqui, ó. Só que eu não preciso passar aqui, então eu vou passar só na lateral aqui, tá? Nós temos um ossinho na região aqui da maçã do rosto, certo? O meu contorno, ele tem que ser sempre inclinadinho, não pode ser reto assim. Então ele é inclinado. Onde que eu vou começar? 3 dedinhos do canto da boca para a ponta da orelha aqui, tá? Ó, já até chinelei aqui porque tô com mais produto, sendo que eu já passei, né? Mas tudo bem, não tem problema. Então eu vou fazer nessa direção. Nós temos um ossinho aqui, então você põe o dedinho abaixo do ossinho, ó, na direção do canto da boca, a ponta da orelha e vem batendo aqui. E aí você vem esfumando. Vai fazer lateral, tá? Lateralzinha, a mesma coisa e no maxilar aqui, ó. Então eu vou fazer o maxilar, certo? Mas eu tô adequando o seu tipo de rosto. O que eu levo em consideração, gente? Eu vou prestar atenção o quê? Se a pessoa ela tem uma testa grande ou pequena, se ela tem as bochechas mais cheinhas e se o maxilar dela é muito fino. O que eu faço? Então minha cliente chegou, eu vou identificar. Aí ela tem uma testa um pouquinho grande, eu quero dar uma disfarçada. Então eu vou fazer o contorno rente ao cabelo aqui, ó. Então vou pegar toda essa região rente ao cabelo e vou dar uma escurecidinha. Vai dar a impressão que a testa da sua cliente é um pouquinho menor, tá? E vou fazer nessa lateral aqui. Todo o rosto, gente, todo o rosto é legal você fazer. Só não é muito bom você fazer naquelas pessoas que têm o rosto já um pouquinho mais fino, que ela já tem a bochechinha
mais fininha. Por quê? Você vai dar a impressão que é mais fina ainda. Aí não vai ficar muito legal, vai ficar com o rosto muito magrinho, ok? Então isso vai levando em consideração certas características. Então se ela tem o rosto mais magrinho, faz bem de levezinho e passa o blushzinho na maçã. Onde que é a maçã? Nessa regiãozinha aqui que ressalta quando a gente sorri, ok? Então é aqui que a gente vai passar o blushzinho. Se a pessoa tem o rostinho mais triangular, eu quero diminuir um pouquinho a testa, porque a testa já é mais larga. Então vou fazer lateral, lateral. Vai dar a impressão de profundidade, vai dar a impressão que a testa é um pouquinho menor. Lateral aqui, sempre inclinadinho. E aqui. Ah, ela tem um queixo muito fino, ela queria disfarçar. Vai fazer em volta do queixinho também. Então nessa região você vai fazer toda em volta, vai dar a impressão que o queixinho é menor, ok? Rosto quadrado, a mesma coisa. Afina bem dos lados, porque aí vai dar a impressão que é mais fininho, que é mais esguio aqui. E o rosto mais gordinho pode chegar um pouquinho mais próximo da boca. Então esse tipo de percepção, gente, fica muito mais fácil. Por quê? Porque às vezes você não consegue identificar qual o formato de rosto da cliente. Mas aí você tá vendo que ela tem uma testa um pouquinho maior, as bochechinhas dela é mais cheia, ela quer deixar um pouquinho mais fino. E aí fica mais prático de você colocar aí o contorno, né? Com essas características você consegue. Por quê? Porque você vai diminuir certos pontos para poder dar a impressão de profundidade, daquela famoso afinamento de rosto aí, certo? Porque é uma ilusão, gente, vira uma ilusão de ótica aí, tá? Então você sempre vai escurecer nessa regiãozinha aqui, qualquer tipo de formato de rosto você pode escurecer aqui, a não ser aqueles que são muito fininhos, passa mais blushzinho, tá? Ah, mas minha cliente, ela não gosta de contorno. Tem que passar um pouquinho de pó, gente, pra dar uma quebradinha no tom da base. Porque se passa base, vai uniformizar todo o tom de pele do rosto, certo? Vai uniformizar todo o rosto aqui de cor. E aí você não vai ter, vai ficar muito branco ou muito escuro, vai depender do tom de pele da sua cliente, não vai ter outros tons. Naturalmente, nosso rosto já tem alguns pontos mais escuros que os outros, certo? Então a gente devolve essa tonalidade com contorno. Aí você vai explicar pra ela, falar, ó, vou fazer só um sombreado em volta pra quebrar um pouquinho o tom da base, pra não ficar tão claro, tão escuro, né? Pra não ficar sem cor, né? Na verdade. Então você sempre vai fazer, ah, mas eu só quero blush. Pega ali só um pouquinho, dá umas batidinhas com blush bem de leve mais pra cima. Você pode pegar um blush que seja um rosa mais queimado pra fazer isso. Vai dar o mesmo efeito, certo? Ah, eu fiz o contorno. Eu posso passar o contorno, blush, iluminador? Sim. Ah, eu fiz o contorno, mas eu não quero passar blush. Posso passar só o contorno e iluminador? Sim. Vai depender de você, vai depender da sua cliente. Eu geralmente no dia a dia eu passo os três. Então eu venho com contorno, eu venho com blushzinho na maçã e venho com iluminador, tá? Tem que se atentar muito, gente, nessa parte, porque você usa 3 produtos, tá? Eu fiz aqui o contorno. Eu venho com blush bem rente a ele, mas não subo tanto em cima dele. Eu faço uma junçãozinha do blush aqui. E aí eu venho com o iluminador. O iluminador eu passo bem rente o blush nas têmporas aqui. Então eu pego daqui pra cá, tomando cuidado para não entrar na região dos olhos. Então é bem rente aqui. Então vou fazer os 3 bem pertinho um do outro, bem próximo um do outro, para não ficar uma separação entre tonalidades aqui, tá? Eles vão ficar mais juntinho. Aí eu fiz o contorno, coloquei muito produto, ficou muito escuro. O que eu faço? Vou ter que tirar tudo e fazer de novo? Não, você pode vir com um pincelzinho mais gordinho, que esteja limpo, e vem esfumando para tirar o excesso, ó. Vai diminuindo a tonalidade. Ah, eu fiz isso, fiquei muito tempo, não consegui reverter. Pega um pouquinho de pó de banana, um pozinho mais claro, põe por cima um pouquinho, deixa uns 5 minutinhos e vem tirando, que aí dá uma amenizada na tonalidade, tá? Então assim, gente, o contorno não tem muito segredo. Eu acho que a parte um pouquinho mais complicada mesmo é o contorno de nariz, tá? Por quê? Você tem que tomar muito cuidado, porque senão você afina demais, ou você, sem querer, engrossa mais ainda, né? Geralmente, eu faço contorno com um pincelzinho de esfumar, tá? Então, eu utilizo um pincelzinho de esfumar bem gordinho. O mesmo tom que eu usei para fazer o contorno em volta do rosto, eu vou usar aqui. Então, eu vou pegar aqui o pincelzinho, eu vou prestar atenção aonde está o meu dorso aqui, ó. Então, eu vou criar uma reta do início da sobrancelha até lá embaixo.
início da sobrancelha até aqui embaixo. Então vou pegar um pouquinho na lateral e vou fazendo esse desenho. Ilumina a pontinha do nariz e o dorso para dar uma ressaltada. Então você sempre vai pegar a lateral aqui, ó, você vai formar uma reta aqui e depois escurece os cantinhos também, para não tirar muito o desenho do seu narizinho aí, tá bom? Outra coisa, outra diquinha legal, gente, não tem um pincel de esfumar, mas tem o leque, dá pra fazer também. E o legal é que você não vai colocar muito, porque você põe aqui, ó, ladinho, ladinho, acabou. Escurece também a base do narizinho aqui, porque vai dar impressão de profundidade, vai deixar o narizinho mais arrebitado. Então, escureceu aqui, clareou a bolinha, você dá a impressão que o nariz é mais arrebitadinho, tá? Não é difícil, gente, tem que treinar mesmo. Até você conseguir ter essa percepção do dorso, da reta, é um pouquinho complicado. Se você vai fazer na sua cliente, faz atrás. Então você vem na parte de trás, sua cliente está inclinada, você vai ter uma visão melhor da reta do dorso aqui das laterais. Então você vai conseguir fazer melhor o esfumadinho aí. O pincelzinho de contorno, gente, é bem melhor esse, tá? Se você dá pra fazer com gordinho? Dá. Só que aí você coloca o produto mais de ladinho e você vem assim, ó. Porque se você vir assim, ele vai ficar muito grosso o contorno, não fica muito legal. Naturalmente a gente já tem essa parte um pouquinho mais escurinha, que dá a impressão que é mais profundo, mais fininho. E com o contorno a gente só ressalta um pouquinho mais para dar essa impressão de afinamento de rosto, tá? Que o pessoal fala afinar o rosto. Cliente, eu quero afinar o rosto. Meu Deus, como que eu vou afinar o rosto? Com contorno, com um pozinho mais escuro. Então tudo que você escurece, você diminui, você delinea, você dá profundidade. Tudo que você clareia, você ressalta e você dá volume. Então a partir do momento você escurece aqui na lateral, clareia aqui com o iluminador, clareia aqui com um pozinho mais claro, você está dando volume, você vai estar ressaltando. Aí você escureceu aqui, então já vai dar a impressão que aqui é mais fino, porque aqui e aqui está ressaltado, aqui está mais profundo. Aí dá essa impressão de afinamento, certo? É tudo tipo uma ilusão de ótica mesmo, tá? Que nem sobrancelha, tá bem iluminado aqui. Eu ressaltei, eu dei volume pro meu ponto alto, então minha sobrancelha vai parecer mais arqueada ainda, certo? Então, é bem legal também. Por isso que a gente ilumina. Quando a gente ilumina o canto interno, a gente está ressaltando. Então, se a pessoa tem um olhinho mais próximo, a gente está ressaltando aqui, vai dar uma... a gente vai dar uma separadinha nesse olhar aí, tá? Arco do cupido, a gente ilumina o arco do cupido também, dá aquela ressaltada, deixa a boca um pouquinho com mais volume. Muita gente, muito maquiador também gosta de fazer com corretivo em volta mais claro, para dar uma iluminada, para dar uma levantada, aumentada aqui nos lábios. Tem gente que gosta de escurecer, e assim, gente, é de gosto. Então, muitas vezes a gente tem que fazer aquela triagem com a nossa cliente, para a gente entender o que ela gosta e para a gente poder prosseguir com a maquiagem, tá? Contorno, gente, não é difícil, tem que treinar. Então, vai percebendo, dá uma puxadinha na internet, características do rosto redondo, rosto triangular, e aí tá assistindo a novela, um jornal, vai prestando atenção, vê as características de cada rosto que você vai conseguir identificar. Mas assim, a pessoa tem a testa muito grande, vai fazer em volta. A pessoa tem a testa pequena, só laterais. A pessoa tem um rostinho redondo, só lateral. A pessoa tem um rostinho mais triangular, só lateral, tá? Aqueles rostos mais fininhos, menores, tem que tomar cuidado com o contorno. Então tem que ser bem leve mesmo, não pode exagerar. Não esquece de tirar o excesso do pincel. Então você sempre tem que tirar o excesso de produto do pincel para não carregar muito ali na hora do contorno, porque tem gente que não gosta e não é legal, né, gente? O contorno, ele é só para devolver um pouquinho das tonalidades que perde quando a gente passa a base, certo? Então tem que ser uma coisa que fique mais natural, ok? Então, assim, da mesma forma que a gente trabalha nesse segmento do escuro e claro no rosto, a gente trabalha nos olhos também. Então, aquelas pessoas que têm os olhos menores, a gente trabalha com cores mais claras pra gente aumentar o olhar, pra gente dar um pouquinho mais de volume, né? Pra não diminuir mais ainda. Então, pessoas que têm os olhos pequenos, a gente evita o quê? Lápis preto na linha d'água pra não diminuir o olhar.
A gente evita fazer olhos muito escuros. Pode usar tom escuro? Pode, mas geralmente mais nas laterais, nos cantos externos, tá? E sempre clareando aqui na pálpebra fixa. Por quê? Porque a gente acaba ressaltando, então a gente aprofunda o final, ressalta o início, então vai levantar um pouquinho mais. Aí passa o lápisinho branco ou bege na linha d'água, a gente está aumentando mais esse olhar. Quer aumentar mais? Ilumina canto interno, ilumina a sobrancelha, porque vai dar mais volume, tá? Então a maquiagem a gente mexe muito com coisa de ilusão também. Então a gente usa ela a nosso favor, certo? Então a gente tem que entender um pouquinho disso para a gente conseguir adequar a cada cliente, a cada tipo de rosto, a cada tipo de olho e assim sucessivamente, certo? Quem tem olhos mais redondos, olhos maiores, o que a gente faz? A gente utiliza cores mais escuras, a gente utiliza tons mais escuros para a gente poder diminuir um pouquinho, tá? Ou não, às vezes a cliente gosta do olhinho mais redondo dela e tudo mais, mas aí a gente tem que trabalhar isso para não aumentar mais. Então se a pessoa tem um olho redondão, tem um olho maiorzinho, e aí eu utilizar cores muito claras, não utilizar pontos escuros ali naquela maquiagem, eu vou estar aumentando mais ainda aquele olho, vai ficar aquele olho super arregalado. Então tem que tomar certos cuidados. Ah, mas minha cliente tem o olho redondo, mas ela não gosta de cor escura. Escurece só o cantinho, gente. Você vê por aí, muitas das maquiagens hoje em dia que a gente faz, que os maquiadores fazem, é sempre escurecer no canto externo, tá? Então é sempre escurecer no canto externo. Vai seguindo esse caminho. Segue, escurece o canto externo, clareia o canto interno. E assim sucessivamente, tá? Vai trabalhar com cores mais escuras num olho redondo. Toma muito cuidado também, gente. Não é porque o olho dela é grande, eu tenho que diminuir, eu vou usar tudo escuro. Não. Tem que ter certos pontos de luz também para destacar aquele olhar. Então vai fazer um olho preto, ilumina canto interno, passa um lapisinho branco ou bege na linha d'água, ilumina bem aquela sobrancelha, que assim você consegue dar pontos de luz e não vai ficar tão escuro, não vai ficar tão dark ali aquela maquiagem, tá? Fez um olho mais marcado, batom mais claro, gente, não carrega, porque você só acaba, se você faz um olho super marcado, coloca batom super escuro, você vai sobrecarregar demais essa maquiagem, não é legal, tá? Não é bom. Tem gente que gosta, se você gosta, tudo bem, você pode utilizar, mas é uma coisa que fica muita coisa chamando a atenção, tá? Outra coisa legal para vocês saberem também, aquelas pessoas que têm o olhinho mais caído, que tem a pálpebra mais caída, que é o meu caso, eu tenho a pálpebra caída, ó. Então aqui eu iluminei bem essa região, subindo aqui, bem próximo ao côncavo e escureci o canto externo. E marquei bem o côncavo com um tom mais escuro, porque vai dar a impressão de profundidade, então não dá para perceber que minha pálpebra é caída. Então esse jogo também é muito legal. São coisas, gente, que a gente vai pegando com a prática, conforme a gente for fazendo, com cada cliente que a gente pega. Vai pegar uma modelo para fazer, não pega sempre a mesma. Diferencia, troca, pega outra amiga para fazer, para você poder distinguir e conseguir ver como adequar, né, o contorno, a sombra naquela pessoa. Porque aí você vai ter aquela noção do que fica bom e o que não fica, certo? Porque se você pega sempre a mesma pessoa, você já vai se acostumar e você vai acabar vendo que quando você for pegar outra e for trabalhar da mesma forma que você trabalhou naquela outra, não é a mesma coisa, não tem o mesmo resultado, é diferente. Por quê? O formato de olho é diferente. Outra coisa, gente, às vezes, você tá lá fazendo a maquiagem, um olho ficou bem legal, ficou top. Aí você faz a mesma coisa idêntico no outro, não fica. Por quê? Nós não temos um olho igual ao outro. A gente tem um olho que é menorzinho, um olho que é mais puxadinho que o outro, e assim vai, então não é igual. É a mesma coisa sobrancelha, a sobrancelha uma não é igual a outra, tem sua diferença ali, tá? Então isso é normal, tá? Não vai ficar idêntico, não vai ficar super igual, tem que ficar o mais parecido possível. Então não se desespera. Eu tenho esse olho, a minha pálpebra desse olho é um pouquinho mais caída que essa. Então aí não tem muito o que fazer, fica um pouquinho diferente. Mas procede da mesma forma, tá? Não modifica nada para não ficar diferente a maquiagem, ok? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber a notificação e até a próxima aula.